Hoje, eu quero te convidar a entrar em um território que nos pertence, mas que muitas vezes desconhecemos. Quero te convidar a olhar para o que habita em silêncio dentro de você, para aquilo que move seus pensamentos, seus gestos, suas escolhas, mesmo quando você não percebe. Quero te convidar a conhecer o inconsciente. Quando Freud trouxe ao mundo a ideia de inconsciente, ele não estava apenas criando um conceito. Ele estava nos entregando uma chave para abrir portas que muitas vezes preferimos manter trancadas. Portas por trás das quais guardamos nossos desejos, nossas memórias, nossos medos, nossas dores. Mas o inconsciente não é apenas um depósito de tudo aquilo que não queremos ver. Ele é um campo vivo. Um campo pulsante, onde tudo aquilo que foi recalcado continua a existir. Continua a nos influenciar. Continua a buscar caminhos para se manifestar. Você já se perguntou por que diz certas coisas sem querer? Por que esquece nomes importantes ou compromissos essenciais? Já acordou inquieto por causa de um sonho que te deixou sem explicação? Já sentiu um medo que não consegue justificar ou uma ansiedade que parece surgir do nada? O inconsciente fala. E ele fala através dos sonhos, dos lapsos, dos atos falhos, dos sintomas que surgem no corpo e na mente. Ele fala porque o desejo não morre quando é reprimido. Ele busca outras formas de se expressar. E a psicanálise é essa escuta atenta que se propõe a compreender o que o inconsciente está tentando dizer. Quando crianças, somos expostos a experiências que nem sempre conseguimos compreender ou suportar. Sentimos desejos que não sabemos nomear. Enfrentamos frustrações que não conseguimos elaborar. Para nos proteger, nossa mente empurra para longe aquilo que nos ameaça. Esse empurrar é o recalque. Mas recalcar não é esquecer. Recalcar é guardar no inconsciente tudo aquilo que não podemos enfrentar, mas que não desaparece. E é justamente porque não desaparece que o inconsciente continua presente em nossa vida, influenciando o que somos, o que sentimos, o que fazemos. Continuamos vivendo, mas partes de nós continuam falando, a partir desse lugar profundo que não conhecemos. E assim, repetimos padrões, escolhas, relacionamentos. Sofremos sem saber a razão da dor, amamos de formas que nos machucam. Evitamos situações que poderiam nos libertar. Freud dizia que os sonhos são o caminho real para o inconsciente, porque nos sonhos, o que está escondido encontra uma forma de aparecer, às vezes de maneira simbólica, às vezes de maneira assustadora, às vezes de maneira tão confusa que acordamos sem entender o que aquilo queria nos dizer. Mas ali está o desejo, tentando falar, buscando um caminho. Os sintomas também são formas de manifestação do inconsciente. Uma dor que não passa, uma ansiedade que sufoca, uma compulsão que se repete. O sintoma é o grito do inconsciente pedindo para ser escutado, um enigma que precisa ser decifrado, porque ele traz em si uma mensagem que pode transformar nossa forma de viver. Sem conhecer o inconsciente, vivemos como estrangeiros dentro de nós mesmos. Sem saber de onde vem aquilo que sentimos, sem entender o que nos move, sem compreender o que nos paralisa. Sem conhecer o inconsciente, somos guiados por forças que nos habitam, mas que não conhecemos. A psicanálise nos convida a ter coragem para olhar para dentro, a escutar o que nossos sonhos estão dizendo, a perceber os lapsos, os atos falhos, os sintomas, a reconhecer que existe dentro de nós um outro, que somos habitados por desejos e medos que não controlamos, mas que podemos conhecer. Conhecer o inconsciente não significa controlar tudo o que sentimos. Não significa eliminar o sofrimento da nossa vida. Significa aprender a viver de forma mais consciente. Significa transformar a repetição em escolha. Significa transformar o sintoma em possibilidade de transformação. O inconsciente também é moldado pela cultura em que vivemos, pelos valores que nos cercam,
pelas proibições, pelos tabus. Cada cultura deixa suas marcas em nossos desejos, em nossos medos, em nossas formas de amar e sofrer. Nos países árabes, por exemplo, há valores e expectativas culturais que moldam profundamente a forma como o inconsciente se constrói. Compreender o inconsciente é também compreender a cultura que nos habita, a história que carregamos em nossa forma de sentir e desejar. Quando entramos em análise, começamos a escutar aquilo que antes era silêncio. Começamos a perceber os sinais do inconsciente, a dar sentido aos sonhos, aos sintomas, às repetições. O objetivo não é eliminar o inconsciente, mas integrá-lo à nossa vida consciente, permitir que possamos viver de forma mais autêntica, menos repetitiva, mais verdadeira. O inconsciente é misterioso, mas não é inacessível. A psicanálise é a ferramenta que nos ajuda a chegar até ele, a compreender que existe um sentido naquilo que parece sem sentido, a perceber que há desejo mesmo onde parece haver apenas dor. Hoje, você deu um passo importante nesta jornada de autoconhecimento. Olhar para o inconsciente é um ato de coragem, é um ato de cuidado consigo mesmo, é o início de uma transformação. No nosso próximo módulo, vamos compreender como o inconsciente se organiza em diferentes instâncias psíquicas. Vamos falar sobre o id, o ego e o superego, e como essas partes de nós interagem, criando os conflitos que nos habitam e que moldam nossa forma de viver. Eu quero te agradecer por estar aqui, por ter coragem de iniciar essa jornada de escuta e transformação. A psicanálise é uma travessia, e hoje você começou a percorrer este caminho. Te encontro no próximo módulo.